Se você gosta de um livro que tenha um pouco de suspense, um pouco de história de agentes secretos, com um pouquinho, umas pitadas de romance, o livro que a gente vai indicar hoje é ideal para você. Salve, povo da poesia! Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos chegando mais um encontro para mais uma dica de leitura, mas antes dela, nosso recado de sempre, que é muito importante. Você ainda não é inscrito aqui no canal? Não perca tempo, inscreva-se e traga mais gente. Convide outras pessoas para vir se reunir ao nosso grupo que gosta de poesia, que gosta de literatura e que encontra aqui neste canalzinho, de segunda a sábado, 1h da tarde, um poema esperando por você, e nos outros dias, em qualquer horário, em qualquer momento, uma dica de leitura como a do livro que a gente vai trazer para você hoje, tá bom? Então inscreva-se, não esqueça de ativar o sininho para que você seja avisado quando tem vídeo novo e não esqueça também de deixar o seu like, assim você ajuda a impulsionar os nossos vídeos, fazendo com que outras pessoas conheçam o nosso trabalho e isso é bem legal, é bem importante. Nossa dica de leitura de hoje tem um pouquinho de agente secreto, tem um pouquinho de mistério, um pouquinho de romance e conta a história de 4 personagens que têm suas vidas cruzadas nesse fantástico livro, também publicado pela editora Rádio Londres. É o livro Minotauro do Tamuz ou Tamuz, né? Benjamin Tamuz ou Tamuz. Fica a seu critério. E eu sou muito suspeito em falar, pois é o primeiro livro do Benjamin Tamuz ou Tamuz que eu leio. Mas quando eu vi a biografia dele, eu disse, tá aí porque eu gostei desse cara. Eu sou apaixonado por escritores russos. E o Tamuz é um escritor russo nascido em 1919 na Rússia. Ou seja, eu gosto de Tolstói, eu gosto de Dostoiévski e eu sou apaixonado pela literatura russa. Então, quando eu li esse livro aqui, eu já me apaixonei. Mas vamos falar um pouquinho mais então do nosso autor desse livro, enquanto passa a moto. Passou a moto, né? Agora vai passar um carro. Acho que era uma caminhonete. E agora eu vou falar para você quem é o Benjamin Tamuz. Ele nasceu na Rússia em 1919 e emigrou para a Palestina com a família aos 5 anos. Estudou Direito e Economia na Universidade de Tel Aviv e mais tarde frequentou a Universidade Sorbonne em Paris, onde cursou História da Arte. O Tamuz foi escultor, pintor, romancista, jornalista e crítico literário. Ele trabalhou por muitos anos como editor do suplemento literário do jornal Haaretz. Passou 4 anos como adido cultural na Embaixada de Israel em Londres. Seus inúmeros romances e contos foram traduzidos para muitas línguas e receberam vários prêmios literários, o que o consagrou como um dos mais ilustres expoentes da literatura hebraica contemporânea. E ele faleceu em Tel Aviv no ano de 1989. Mas vamos falar então um pouquinho sobre Minotauro. Aqui a gente tem a história de 4 personagens, mas eu vou falar para você que 2 deles são os principais. O primeiro, Alexander, um agente secreto que, quando completa 40 anos de idade, ele pega e encontra uma mulher num ônibus e ele se apaixona de cara por essa mulher e ele diz que essa é a mulher que ele sempre esperou encontrar na vida e ele já era casado. Então daí começa a acontecer um monte de lances, um monte de histórias e a primeira parte do livro é uma peça fundamental para uma moto passar. E a primeira parte do livro é uma parte fundamental, é chave para essa história, pois ela é feita só de cartas.
Quando o Alexander conhece essa mulher, essa jovem que tem 16 anos, de nome Thea, ele fica louco e utiliza aí dos seus dotes de agente secreto para descobrir quem é a mulher, onde ela mora, o que ela faz, como ela vive, do que se alimenta, quem é pai, quem é mãe. Bom, agente secreto você sabe como é. E ele começa a escrever cartas anônimas para ela. E ela, 16 anos de idade, se surpreende com essas cartas anônimas, e eles levam um longo tempo nesse anonimato, conversando um com o outro. Aí, de repente, ele arruma uma maneira com que ela possa responder as cartas dele, e por aí vai, tá? Essa é a primeira parte da história. Aí a gente fica conhecendo a história dele, do Alexander, né? Quem é esse cara? Como foi a infância? Onde ele mora? Com quem ele casou? Ele tem filhos? Não tem filhos? Como ele se tornou agente secreto, é bem importante também essa parte. E depois a gente tem uma parte da história da Thea, né, que é nos contada, desde o momento que ela recebe a primeira carta até certo momento. E temos também a história de dois outros personagens que são pretendentes da Thea, pessoas que ela conviveu, conheceu e que teve ou não teve algum relacionamento. E o interessante nessa história toda, nesse livro aqui, é que essas 4 vidas que se cruzam, a história aqui dentro, a gente tem vários momentos que são repetidos, mas contados, narrados pelaquela pessoa, por aquele personagem, naquele momento. Ou seja, a gente vê um fato na voz de um, aí a gente vê o mesmo fato na voz de outro, e o final é surpreendente. A gente se surpreende, e eu me surpreendi, porque eu havia lido o final, mas passei por ele. E de repente, quando chega lá no the end, realmente, do livro, tu diz, pá, meu, eu não acredito, é isso, é. Então é uma história fantástica, fantástica, deste chamado Benjamin Tamus ou Tamus, né? Você escolhe aí como quer chamar o tio Benjamin, este russo que escreveu Minotauro e foi publicado pela Rádio Londres. Se você já leu esse livro, vem aqui nos comentários, deixe suas impressões. Se você ainda não leu, corre lá para o site da Rádio Londres ou para o Instagram e veja se tem promoção ainda rolando, se não tem. Vale muito a pena você ficar por dentro dessa história que o Tamus escreveu para a gente. Aqui tem um pouco de tudo, várias reflexões existenciais, a gente tem aqui romance, a gente tem um pouco de guerra aqui dentro, sim. Eu vou falar só para você que tem uma parte do livro que se passa na Palestina, num período de guerra e de conflito, ou seja, toda a vida que existe aqui dentro, de repente, foi também vivida pelo próprio autor Benjamin Tamus, no tempo que ele foi adido cultural, né? Então, de repente, tem alguma coisinha aí do que ele viu, do que ele viveu. Minotauro, publicado pela Rádio Londres, do Benjamin Tamus, é a nossa dica de leitura de hoje. Aproveite ao máximo esse livro aqui, tenho certeza que você vai gostar muito. Se gostou, comente aqui embaixo, não gostou, comente também, mas não deixe de participar e principalmente de ler. Valeu, grande abraço para você e até nosso próximo encontro.